Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas gravações, né? Essa já é a nossa quarta gravação, mas lembrando que agora a gente tem dois formatos, né? A gente tem tido para as turmas de economia da manhã, temos tido a aula no Zoom, e aí a gente vai reforçar o pessoal da manhã com a gravação da aula e com algum maior detalhamento, e aí a gente vai postar essa aula no YouTube. Já o pessoal da noite não está tendo a gravação no Zoom, então vai ser 100% ainda, né? Por enquanto não está tendo a gravação no Zoom, então o pessoal da noite vai ser 100% com a aula no YouTube, mantendo as duas turmas com os slides, não é? E com as atividades. A gente está terminando a NP1, né? Com as atividades, com 3 atividades que vocês enviaram, uma em sala e 2 vocês enviaram. Quem não fez em sala tem que fazer e enviar para a gente computar a nota da NP1. E a partir dessa aula de hoje, nós iniciamos os assuntos referentes à NP2. Até o final desta semana eu envio para vocês a atividade já referente a essa aula de hoje, e assim a gente vai dando continuidade, entrando nos assuntos da NP2. Pega a calculadora, a gente vai ter só uma conferência de um valor, nada demais ainda, pouco cálculo, é só com uma conferência. Vamos iniciar, vamos lá? Então hoje a gente vai partir do nosso último slide. Nós já estamos, vamos ver, vamos partir daqui. Então a gente terminou o nosso último assunto vendo que o gosto do consumidor, vendo que os hábitos dos consumidores poderão ser alterados tendo em vista outras variáveis. A variável que a gente está comentando aqui no caso é a variável gosto, hábito. Eu posso fazer uma campanha e fazer com que esse consumidor, com que esse cliente consuma menos ou consuma mais, tendo em vista a campanha que eu fizer. Beba mais leite, a gente vai ter uma variação de D0 para D1, aumentando o consumo do leite. Uma campanha, o fumo é prejudicial à saúde, vamos ter uma mudança no gráfico D0 para D-1, diminuindo o consumo do cigarro. Então a gente, partindo desse raciocínio de outras variáveis que influenciam, né? Vamos seguir. Então, para a gente chegar ao resultado geral do mercado, vai ser encontrado tendo em vista um somatório de todos os resultados. Então, a demanda de mercado é igual ao somatório das demandas individuais. Então, se eu raciocinar só com o cliente, então eu posso ter o cliente A, o cliente B, o cliente C, o cliente D, assim por diante. Eu vou saber o comportamento de todos os clientes, somando o comportamento individual dos clientes. A cada preço, a demanda de mercado é a soma das demandas dos consumidores individuais. Então eu vou saber como o gosto, como cada desejo de compra de cada consumidor, no total vai influenciar no meu produto como um todo, influenciando no preço, na demanda e consequentemente no preço desse produto. Então, aqui a gente tem uma verificação do consumidor A. Veja que ele está consumindo mais do que o consumidor B, melhor dizendo, menos do que o consumidor B. Uma variação de 50, 100, 150, 200 em relação ao aumento do preço. Já o consumidor B varia muito mais, 100, 200, 300, 400. E eu teria o consumidor C, D, seria uma verificação de todos os consumidores. No total eu verificaria quanto que toda a minha clientela deseja consumir.
que é a demanda, né? O aumento ou diminuição, a variação da quantidade consumida por cada cliente, por cada consumidor. Nesse raciocínio, a gente vai chegar a um total, né? Chegaria a um total no mercado, tendo em vista a variação de preço. Então, eu tenho a quantidade demandada, quanto que o mercado quer comprar, em relação à variação do preço desse bem. Então, por exemplo, se o preço do bem for 80, nós vamos ter uma saída de 150 itens desse bem. Se o preço diminuir para 60, vamos aumentar para 300. Veja que aqui, numa diminuição de R$20, ele dobrou, de 150 para 300. E aí eu esperaria, bom, será que vai ser 600 o próximo? Baixei o preço para 40. 40 ele foi para 450. Então ele não estava dobrando, ele estava aumentando de 150 e 150. E a gente confirma quando baixa para 20, a demanda aumenta para 600. Então ele foi variando de 150 a 150. Para que eu chegue a essa conclusão, eu tenho que variar o preço e observar como o mercado, como a clientela se comporta. E aí eu vou definir aqui um período, né? Se eu vou verificar isso em uma semana, em um mês, depende do meu giro. Pode ser até diário, eu fazer promoções diárias. Então, tanto situações de promoção, quer dizer, eu diminuindo o preço, como eu posso ver também se eu achar que o meu produto vai passar a valer mais, eu acho que eu vou cobrar mais. Então eu posso raciocinar também aumentando o preço do meu bem, do meu produto, do meu serviço e vendo como se comporta a demanda dentro de um período. Então vamos lá. A gente tem sempre considerado que as outras variáveis elas estão congeladas, que não vão alterar, que é o coeteris paribus, né? Então a gente considera as outras variáveis que não vão mudar. Só que a gente começa a ter que analisar também as outras variáveis, né? Então a gente tem sempre raciocinado da quantidade demandada, vendida, produzida, que o cliente quer, não é? Em relação ao preço do produto. Então agora a gente vai desmembrar esse raciocínio. Então eu vou verificar uma variação na demanda é diferente da variação na quantidade demandada. Vamos entender o conceito de cada um para a gente ver isso na prática. Então as variações na demanda dizem respeito ao deslocamento da curva da demanda em virtude de alterações de outras variáveis. Ou seja, eu estou mudando a condição de coeteris paribus. Então as outras variáveis também mudam. Então é isso que eu vou verificar nesse caso. Isso eu vou chamar de variação na demanda. Variação na quantidade demandada refere-se ao movimento ao longo da própria curva de demanda em virtude da variação do preço do próprio bem, mantendo as demais variáveis constantes. Que era o que a gente estava vendo. A gente estava sempre vendo essa situação, que era uma variação na própria curva ou na própria reta, tendo em vista a mudança de preço, a gente via a mudança na quantidade demandada. Agora a gente vai ver uma situação variando outra variável, mudando outra variável. Então, confirmando, variação na quantidade demandada, o preço do próprio bem vai mudar o movimento ao longo da curva de demanda. Variação na quantidade demandada. As variações na demanda, vamos considerar variações em relação, considerando renda, preço de bens relacionados. Os bens relacionados podem ser os bens complementares, por exemplo. Gostos, expectativas, número de compradores. Eu poderia colocar aqui, etc. Né? Outras variáveis que influenciam no preço do produto. Se isso acontecer, haverá um deslocamento da curva de demanda. Vamos ver isso. Então está aqui. Do lado esquerdo, eu tenho a situação da variação na quantidade demandada. Movimento ao longo da curva. Então eu estou variando dentro de uma mesma situação. Por exemplo, se tiver um aumento do imposto, aumenta o preço do cigarro. Consequentemente, a tendência é que a quantidade demandada de cigarros diminua. Aumentou o preço, diminui.
O preço quando era 60, vendia-se, fumava-se 10. O preço quando era 40, era 15. Quando era 20, era 20. À medida que foi aumentando o preço, foi diminuindo. Que é o raciocínio que a gente estava considerando, né? É uma variação do preço em relação ao consumo. Aqui eu vou dizer que é um movimento ao longo da curva, eu vou dizer que variou a quantidade demandada, tendo em vista o aumento do imposto. Porém, eu vou desmembrar em relação à variação na demanda. Então é diferente esse aumento do preço em relação ao número de cigarros vendidos, fumados no caso, que eu chamo de variação de quantidade demandada, a variação na demanda, porque nesse caso muda a curva, muda o gráfico realmente. Eu chamo de deslocamento da curva, ou seja, se eu mudar uma outra variável, vai influenciar também no preço do cigarro e na quantidade demandada. Só que eu não estou mexendo no preço como eu mexi aqui. Nessa situação eu vou mexer em outra variável. Que outra variável é essa? Política de combate ao fumo. Então vai influenciar na variável gosto. Mudando o gosto, muda a curva. Ela vai passar de D para D'. Quem está chamando de D0 para D1, então chama desse apóstrofo D'. Então muda de D0 para D'. Se tiver uma política de combate ao fumo, então antes nós tínhamos uma situação nessa situação de D. Então, por exemplo, nós tínhamos antes 40 o preço do cigarro, 15 a quantidade demandada. Cigarros fumados, cigarros vendidos, enfim. Se houver uma política de combate ao fumo, muda a característica do gráfico. A reta passa de D para D', de D0 para D1. Então, com o mesmo R$40, ao invés da demanda ser de 15, vai baixar para 10. Muda a interpretação do gráfico, muda a situação do gráfico, muda a variação, porque houve um deslocamento da curva. Nessa situação, quando variam outras variáveis, quando mudam outras variáveis, eu chamo de variação na demanda, porque tem um deslocamento de curva. Se for a variável apenas preço, que teve um aumento do imposto, eu vou dizer de movimento ao longo da curva, variação na quantidade demandada. Ok? Muito bem. Então, toda regra tem exceção, né? A gente vai vendo algumas exceções. Por exemplo, quando a gente viu a situação do bem inferior, do bem normal e do bem saciado. Depende da renda. Se a pessoa tiver uma baixa renda, tudo para ela é a mesma coisa, porque ela só consegue consumir o bem para ela, todos eles são inferiores, normais ou saciados, porque ela só consegue adquirir aquilo. Para que o cliente, para que o usuário, para que a demanda tenha uma base e eu consiga subdividir os bens em inferiores, em normais e em saciados, tem que ter uma renda maior para que a pessoa consiga escolher entre os bens inferiores, os bens normais e os bens saciados. E aí eu estava falando da exceção, né? Então nesse raciocínio, o paradoxo de Giffen, ele diz o seguinte, é uma exceção, como eu falei para vocês, né? Em que a curva é positivamente inclinada. Relação direta entre a quantidade demandada e o preço do bem. Então aqui a gente vai ver o exemplo para a gente entender esse raciocínio. Vamos falar da batata. Então imagine que se baixar o preço da batata, a ideia é que a gente vá consumir mais batata. Então seria o raciocínio. Quanto menor a renda, menor o consumo de batata. Maior a renda, maior a batata. Porque a gente vai querer batata frita, vai querer purê de batata, até ele chegar a ser saciado. Então seria o raciocínio normal, né? Então, pegando uma parcela da população, uma parcela dos clientes, é esse paradoxo, né? Que é o exemplo sobre a batata. Uma comunidade inglesa muito pobre, lá ocorreu uma queda no preço da batata. Qual o raciocínio? Se ocorreu a queda do preço da batata, o pessoal vai comprar mais batata. Só que nessa população, nesse cliente específico, a população já gastava a maior parte da renda com esse produto. Então, é como se esse produto fosse para eles um bem inferior, que eles sempre compravam. O seu poder aquisitivo aumentou,
mas eles já estavam saturados da batata, passaram a gastar com outros produtos. Como deixaram de consumir a batata, que para eles era, digamos, inferior, nesse caso, o preço da batata caiu com uma quantidade demandada. Então foi uma situação atípica, uma situação de um raciocínio específico. É interessante a gente usar esse exemplo para que a gente entenda e consiga aplicar nos nossos negócios, na nossa atual realidade. Dependendo do meu ramo de atendimento, do serviço que eu estou prestando, do produto que eu estou vendendo e do cliente que eu estou atendendo, nem sempre vai seguir exatamente como a regra da oferta e demanda. Por isso que eu tenho que entender a situação de bem inferior, bem normal e bem saciado e o que o meu cliente consome. Para a gente entender esse raciocínio e poder aplicar no nosso caso. A gente não vai entrar no cálculo estatístico, né? Então, tá ótimo. Por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Me mandem as dúvidas por WhatsApp. Até o final da semana eu mando uma atividade nova para vocês. Mandem dúvida por e-mail também. Vou passar a atividade nova por e-mail. Estou à disposição. Valeu, até mais.